Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos. Sou Alan Christian, estamos em mais uma edição do Pode Tudo Talks. E aqui vocês já sabem, pode tudo, hein? Hoje eu tô com um entrevistado muito bacana aqui, tem muita coisa boa para dizer pra gente. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês entrassem aí, ó, no celularzinho de vocês ou no computador e curtissem esse vídeo, compartilhem para os seus amigos que estejam interessados neste assunto. Se inscreva no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar o nosso trabalho, hein? E ajudem o nosso trabalho. Pode Tudo Talks aí também no Instagram. Sigam o nosso Instagram também. A gente está colocando cada vez mais cortes aí interessantes. E é bem bacana vocês incentivarem, vocês apoiarem também esse nosso trabalho. Eu tô aqui com ele que é advogado há mais de 17 anos, pós-graduado, expert em advocacia no sistema penitenciário federal. Atualmente ele é presidente da Comissão de Segurança Pública e Trânsito da OAB do Rio Grande do Norte, subseção Mossoró. Ele tem uma advocacia hoje projetada nacionalmente, é palestrante, é professor também e um dos maiores advogados do Rio Grande do Norte. Estou com ele aqui, Otoniel Maia. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, meu Maia irmão? Júnior, né? Júnior, isso Otoniel aí. Maia Júnior, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, por gentileza. Obrigado, Alan, pelo convite. Tá aqui no Pode Tudo Talks. Uma honra estar aqui hoje. E vamos falar um pouco aí sobre nossa trajetória na advocacia, sobre o nosso início e nosso percurso até aqui, sobre network também, que Com a Alan certeza. fala muito bem sobre isso. E hoje eu estou sentado aqui por conta de relacionamentos, por conta de network. E estamos aqui à disposição. Pode começar a fazer as perguntas que vamos responder todas. Vamos embora. Aqui vou falar novamente, sendo redundante. Aqui pode tudo, tá bom? Então, se preparem. Vamos começar, como diz o outro, vamos começar do início, né? Otoniel, Começar do começo. quem era o Otoniel antes da advocacia? O que foi que te levou a querer seguir a profissão da advocacia? Eu sou, como você já apresentou, eu sou Júnior, Otoniel Maia Júnior. Então, tem um Otoniel Maia por trás, né, disso aí, dessa história. Eu sou o sétimo de 9 filhos, Aham. sou o primeiro a formar em Direito. Tenho outro irmão mais novo que eu, também advogado, mas eu fui o primeiro a formar em Direito. E meu pai, ele era... Muita gente acha que ele era advogado, que ele exercia a advocacia, mas não, ele era repórter policial, e tinha um programa de rádio e trabalhou também na TV, na afiliada do SBT por muitos anos lá no Rio Grande do Norte, e trabalhou também na imprensa escrita. E eu cresci acompanhando meu pai em entrevistas, entrevistando delegados, juízes, promotores, defensores públicos. Na época, na verdade, a defensoria pública estava muito no início, assim, então eram muitos advogados dativos que faziam, especialmente o júri popular, que era a área que meu pai procurava entrevistar mais advogados, aqueles que faziam júri de forma dativa, gratuitamente. E aí eu acompanhava meu pai nessas entrevistas, via as respostas dos delegados, dos juízes, dos promotores e dos advogados. E eu cresci admirando a argumentação dos advogados. Eu achava que os delegados, os juízes, nas entrevistas, pareciam que eles tinham ensaiado as respostas. Aham. E os advogados, a gente percebia que havia ali um improviso na resposta, uma argumentação nova, uma coisa diferente, e eu olhava e dizia, um dia eu vou ser advogado. E no ano... Eu fiz 18 anos, eu tenho 2 irmãos militares, e aí meu pai me colocou para fazer o concurso da polícia também. E nesse concurso da polícia, quis o destino que eu reprovasse no exame psicológico, né? Aham. E alguns outros alunos do curso que foram reprovados nessa fase do exame judicializaram e todos conseguiram ingressar na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Quando chegou a minha vez de ingressar com o mandado de segurança, o advogado que estava fazendo, doutor Félix Neto, que a Covid levou, não está mais entre nós, infelizmente, mas devo muito a ele, assim, um cara que me ajudou muito no meu início, e era uma das minhas referências antes de eu fazer o curso de Direito. E ele olhou para o meu pai e disse, com essas palavras, você vai colocar Júnior na polícia mesmo? Coloque ele para fazer o curso de Direito. Ele terminou o 2º grau agora, está novo, ainda está jovem. Não vamos fazer esse mandado de segurança para ele, não.
E aí meu pai disse, você quer ir para a polícia ou quer fazer direito? Aí eu disse, não, vamos fazer o curso de direito. E aí, após o curso de direito, a gente vê qual caminho a gente trilha. Se vai para a advocacia, se podia fazer um concurso para delegado também, se fosse o caso. E aí, nessa conversa, meu pai disse, não, então estude e vá para a faculdade. E quando eu já estava perto de formar, no sexto, sétimo período, consegui um estágio em um escritório lá em Natal, fazia faculdade de Natal. E se eu já admirava os advogados, naquele estágio eu passei a admirar mais ainda. E aí eu disse, não, é isso aqui que eu quero. E por meu pai ser repórter policial, a paixão pela área criminal, pelo direito penal já existia. E aí no início eu formei em 2006, terminei em 2006, peguei minha OAB em abril de 2007. E aí, quando eu peguei minha OAB, a gente, no início da advocacia, você sabe bem disso, a gente fica procurando o nosso lugar ao sol, na sombra, na verdade. Na sombra. Na sombra. No sol a gente já tem, a gente foi procurando nosso lugar na sombra. E a gente começa ali no juizado criminal, na justiça do trabalho, pegando causas de família, mas chegou um momento que a advocacia criminal realmente começou a me procurar. Eu procurava ela e ela me procurava, e houve um momento que nós tivemos esse encontro. E foi a tua grande referência, né? Como teu pai era um jornalista policial, naturalmente ele só entrevistava a galera do crime, né? Do direito penal. Então, eu acho que a tua referência grande foi essa aí também, né? E falando do teu pai, Otoniel, ele foi um dos maiores comunicadores, né, da TV do Rio Grande do Norte, né? Talvez um dos maiores do Brasil também. E como é que... Primeiramente, ele contribuiu bastante no teu início para tu descobrir o que é que tu queria ser, né, basicamente. Mas aí, posteriormente, qual foi a influência que o teu pai teve aí no sucesso da tua advocacia? Meu pai era aquele repórter que ele chegava no rádio e dizia, eu vim do além aqui na terra, não tenho medo de ninguém. Era nessa pegada o programa dele. Ele dizia, quem inventou o cão foi rico para fazer medo da pobre. Ele tinha várias frasezinhas que ele falava lá no programa, né? os bordões, e aí ele se notabilizou na imprensa com isso. E muita gente, no meu início de advocacia, me procurava através dele. As pessoas diziam, o filho de Otoniel Maia, até então eu não tinha nome. Não tinha personalidade própria, né? Era o filho de Otoniel Maia. O filho de Otoniel Maia é advogado, vamos procurar ele. E aí as pessoas, através do meu pai, me procuravam. E aí, a partir daí, eu fui ingressando na área criminal com uma ajuda assim, muito grande do meu pai. Devo minha vida a ele. Todos nós devemos, né? Quem tem pai, tem mãe, deve a vida ao pai e à mãe. Mas a minha vida profissional eu devo também a ele, porque no meu início ele foi a minha referência, ele me orientava quando chegava um cliente que eu ficava em dúvida se pegava ou não, eu consultava ele. Pai, essa situação aqui foi um crime de homicídio, uma situação é essa aqui, o senhor acha que eu devo pegar esse processo ou não? E aí ele me orientava. Então, dava o melhor conselho. E como ele tinha todo o métier da mídia, né, ali, ele acabava conhecendo, né, todas as pessoas, as índoles, entre aspas, né, as índoles das pessoas, né, dava para te dar essa orientação mais assertivamente, né? Sim. Ele conhecia pelo olhar. Como ele costumava dizer, ele dizia, eu conheço a pessoa pelo canto do olho. Ele usava muito essa expressão, canto do olho. Ele dizia, pelo canto do olho eu sei se o cara está falando a verdade, se está mentindo, se a história dele tem fundamento ou não. Eu sei. E aí, nesse sentido aí, Antônio, então tu começou ali advogado clínico geral, né? Isso. E aí fui migrando naturalmente pro crime, né? Isso. E aí, cara, hoje podemos dizer que você é uma das maiores referências da advocacia criminal do Rio Grande do Norte, né? O que te fez, qual foi o ponto de virada de chave de tu ser um advogado normal, né, digamos assim, para depois ser um advogado de destaque aí dentro, hoje até do Senado Nacional? Hoje nós temos processos ativos, graças a Deus, em pelo menos 15 estados da federação. Isso além do Distrito Federal, que é onde ficam os tribunais superiores. Mas nós temos processos ativos em pelo menos 15 estados da federação. E sou muito grato a Deus por isso. E, como eu falei, eu formei em 2007. E aí entra a história do Sistema Penitenciário Federal. Em 2009 foi inaugurada a Penitenciária Federal de Mossoró. 2010, outubro de 2010, eu recebi uma ligação
uma pessoa lá de Mossoró que tinha sido cliente já do nosso escritório. E ele me ligou perguntando um domingo à noite, e aí eu lembro bem, porque isso marcou a minha vida, me ligou um domingo à noite perguntando se eu tinha coragem de atender uma pessoa no presídio federal. E aí eu digo, olha, coragem eu tenho, cadê o cliente para eu ir lá? E aí ele disse, não, doutor, chegou um rapaz aí de Pernambuco, alguns presos de Pernambuco tinham chegado em Mossoró por conta de uma rebelião que tinha acontecido lá naquele período. Isso foi outubro de 2010, então a rebelião foi mais ou menos um mês ou 2 antes. E ele me indicou um desses clientes. E aí, através desse rapaz, eu ingressei pela primeira vez no Sistema Penitenciário Federal. Inclusive, no Sistema Penitenciário Federal, nós temos um número de cadastro lá. E sempre que a gente vai entrar lá, a gente fala esse número de cadastro. Hoje, se eu for entrar lá hoje e tiver um policial penal federal mais novo, quando ele vê meu número, ele fala, doutor, você fundou isso aqui. Porque eu acho que meu número é o 61 lá. Então, assim, eu fui a 61 pessoa visitante, vamos dizer, entre advogados, médicos, né, que fez o cadastro ali. Ah, não é só de advogado, não. É qualquer pessoa que se cadastre para entrar lá. Advogado e o pessoal da saúde, Sei. via de regra. Né? Eu não fui o 61 advogado, não. Fui o 61 entre esse pessoal. Prestador de serviço. Sim. Né? E aí, fui atender esse rapaz, fiquei atendendo ele, inclusive foi uma situação bem difícil, assim, porque quando ele estava preso, chegou a notícia de que tinham assassinado alguns familiares dele. Pessoas foram procurar ele, não encontraram e acabaram assassinando familiares dele que não tinham nada a ver com o crime. E esse rapaz tentou suicídio dentro do presídio federal, assim, foi uma situação bem complicada, mas que nós conseguimos administrar juntamente com a direção lá da penitenciária da época. E esse rapaz conseguiu retornar para o estado dele. Porém, isso era outubro de 2010. Antes dele retornar, em fevereiro de 2011 já mais ou menos, chegaram novos presos transferidos, dessa vez de Mato Grosso do Sul. E aí esse rapaz, que já era meu cliente, era o único que eu tinha lá, me indicou para um cliente do Mato Grosso do Sul. Colocaram próximo lá da cela dele, tem algum advogado aqui e tal. Que o meu tá longe, enfim, aí ele deu meu contato e a família dessa pessoa entrou em contato comigo e eu fui lá, atendi esse cliente do Mato Grosso do Sul. E através desse cliente do Mato Grosso do Sul, mais ou menos 2 semanas depois, chegaram novos presos, dessa vez transferidos do Rio de Janeiro, aliás, alguns do Rio de Janeiro e outros de outras penitenciárias federais, para a penitenciária de Mossoró, que era nova, tinha 1 ano e pouco só de inaugurada. Mas esses que vinham... Lá é segurança máxima, né, Mossoró? Segurança máxima, penitenciária federal. Nós temos 5 só no Brasil, né? Mossoró, Porto Velho, lá em Rondônia, Brasília, Distrito Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Catanduvas, no Paraná. São 5 no Brasil e estão falando que iam iniciar a construção de uma 6ª lá no Rio Grande do Sul. Não sei como é que está essa obra, se está andando, se está parada. E alguns presos do Sistema Penitenciário Federal, eles fazem rodízio, eles não deixam o preso muito tempo em uma penitenciária só. E além desses presos do Rio de Janeiro, chegaram outros vindo de outras penitenciárias federais. Entre esses presos vinha Luiz Fernando da Costa, que é conhecido nacionalmente como Fernandinho Beiramar, e ele queria também um advogado que pudesse estar acompanhando o processo de execução penal dele, porque a execução penal, nós sabemos, ela é itinerante, ela vai aonde o preso está. Então, quando o preso chega em Mossoró, o processo de execução penal vem junto com o preso para o juiz corregedor do sistema penitenciário. Sim. E aí esse preso do Rio Grande do Sul, e aí é onde entra o relacionamento, o network, né? E aí esse preso do Rio Grande do Sul, que já tinha sido indicado para mim pelo cliente lá de Recife, me indicou para o Luiz Fernando da Costa. Fui lá, atendi ele, e aí, eu falei aqui há pouco, eu sempre perguntava ao meu pai, consultava a minha família, até hoje eu vou trocar meu carro, eu pergunto à minha mãe, quero trocar o carro, o que é que a senhora acha? Concorda, não concorda? Embora eu já seja casado, tenha a minha família e tal. É você ter referências, né? E aí eu fui perguntar ao meu pai e minha mãe, eu disse, chegou um preso aqui, famoso, e aí eu disse quem era, Luiz Fernando da Costa, conhecido Fernando de Beiramar, e quer que eu vá atender ele para saber se vai me contratar ou não. Ele quer me conhecer, e aí ele vai decidir lá se contrata ou não. Questão de honorário, precisamos conversar sobre isso e tal. E aí minha mãe disse, eu não sei, mas se é a sua advocacia, vá lá para ver como é. E aí meu pai foi a mesma coisa. Se é o que você quer para a sua vida,
pode ser um bom cliente e tal. E aí eu fui, atendi, fiz uma entrevista de quase 1 hora, que é o tempo de atendimento no Sistema Penitenciário Federal. Ele me fez algumas perguntas, eu fiz outras a ele. É tudo, só uma curiosidade aqui, te cortando um pouquinho, Antônio, é tudo gravado, é tudo Tudo todas gravado. as conversas que você tem com seus clientes lá são gravadas. São gravadas e monitoradas em tempo real. Lá não existe aquela essa história do sigilo advogado-cliente, Não, na verdade, existe uma decisão judicial que autoriza essas gravações, e a decisão diz o seguinte: se essa gravação, se ela não tiver teor criminoso, ela deve ser destruída no tempo de 30 dias, mais ou menos. Se ela tiver algum conteúdo que o setor de segurança da penitenciária ache que pode ter alguma ligação criminosa, aí eles mandam lá para análise e vão investigar. Graças a Deus, atendo desde 2010 no Sistema Penitenciário Federal e nunca tive nenhum problema por conta de atendimento, nada que eu falo, nem nada que o cliente fala. Porque às vezes você vai ali para o atendimento e o cliente fala alguma coisa que você não está esperando. Mas comigo, graças a Deus, isso também nunca aconteceu. Fui para esse atendimento, ele me fez algumas perguntas, eu fiz algumas perguntas a ele, na verdade, um querendo conhecer o outro, na verdade, e saí de lá contratado, já com o contato dos advogados dele do Rio de Janeiro, que inclusive hoje são meus amigos pessoais. Temos parcerias em outros processos também, já de outros clientes, e saí dali, fiz contato com os advogados do Rio, já peguei subestabelecimento com reservas para a gente ficar atuando junto na execução penal, e em outros processos que fossem eventualmente aparecendo, em procedimentos administrativos dentro do sistema penitenciário. E aí vem a virada de chave. Porque quando eu fui contratado pelo Luiz Fernando, meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu em 2015, isso era 2011, fevereiro de 2011. Meu pai conseguiu me projetar de uma forma muito positiva na mídia. E aí, lá em Mossoró, até hoje, as pessoas... lá é o advogado de Beira-Mar. Na verdade, eu sou Antônio Maia Júnior, advogado de quem me contrata. Né? Mas houve essa referência porque, na época, 2011, já tem 13 anos, né? Meu pai jogou isso na mídia de forma muito positiva. E aí, minha advocacia tem um antes e depois desse momento, porque a partir dali, eu passei a ser muito mais procurado por pessoas que precisavam de um advogado criminalista na minha região e dentro do próprio Sistema Penitenciário Federal. Outros presos do Sistema Penitenciário Federal começaram a me procurar e chegou um momento que eu tive que procurar chamar colegas para me ajudar, porque eu já não conseguia mais fazer só. Eu acho que também tem um grande motivo, né? Porque as pessoas veem o Fernandinho como um dos maiores mentores aí do que se tornou tudo isso, né? E é um cara absolutamente inteligente, né, cara? Muito inteligente. E que tem muito dinheiro também, né? Então, se um cara desses contrata um advogado, é porque esse advogado é bom, né? Então, assim, tem essa Sim. como é que se chama? Essa sintonia, né? Então, eu acho que se isso é comunicado da maneira certa na mídia, né, dentro da opinião pública, isso é muito mais saudável, né, do que... E, sobretudo, por nunca ter tido nenhum tipo de escândalo, né, nenhum tipo de... Intercorrência, nada. Pois é. E aí eu lembro bem que na nossa conversa, ele me fez algumas perguntas, eu acho que até para testar o meu conhecimento, que ele é extremamente inteligente, escreveu livros, já se formou dentro do sistema penitenciário. E aí o que acontece? Das perguntas que ele me fez, a única que eu não soube responder foi que no dia lá ele perguntou: doutor, quem é o ministro da Justiça? E aí eu realmente não sabia, porque naquele momento eu não precisava saber que era o ministro da Justiça. Mas aí eu não sei, mas no próximo atendimento eu lhe digo quem é. E aí eu fui, saí de lá, foi a primeira coisa que eu fui pesquisar. Porque lá eles não têm as informações lá dentro. Lá eles só têm acesso a revistas, né? Essas Veja, isto é, essas revistas. Não tem acesso à televisão, rádio. Então, assim, notícias não chegam lá em tempo real. E eu acredito que ele até já sabia que era o ministro da Justiça. Só para te testar mesmo. Eu penso isso, né? Depois, não perguntei ele depois sobre isso, mas até acredito que foi mais um tempo. Vou ver se esse advogado fala a verdade mesmo aqui. Eu vi que teve eu não sei se foi aqui já em Mossoró, quando ele já estava aqui, mas teve o SBT, se eu não me engano, entrevistou ele, né? Como é o nome daquele repórter? Acho que é o Cabrini. Né? E nessa época tu já era advogado dele? Sim. O Cabrini entrevistou ali, eu acho que foi em
15, 16 mais ou menos. Já era em Mossoró, então. Já era em Mossoró. Aquela entrevista, agora eu não lembro se a entrevista foi gravada em Mossoró ou em Catanduvas, mas eu acho que foi em Mossoró mesmo. Mas tu já era advogado dele? Já sim. E como é que foi? Tu participou ali daquele métier para organizar aquela entrevista? Sim, junto com outros advogados, a gente fez o requerimento à Justiça Federal, o juiz autorizou, porque lá tudo tem que passar pelo juiz corregedor. Uhum. Então, nesse caso específico, o juiz corregedor precisou autorizar a entrada da imprensa para fazer aquela entrevista. Não só com ele, como com outros presos também, clientes que a gente teve. Porque aquela entrevista foi importante, porque o Brasil acabou conhecendo bastante ele, né? Assim, alguns posicionamentos dele. Isso. Posicionamento político, repercutiu muita coisa que ele falou sobre a política. Ele é um cara que é extremamente... Esses caras que conseguem um grande sucesso no crime, né? Eles normalmente são extremamente inteligentes também, né, cara? E aí eu não diria nem sucesso só no crime, sucesso em qualquer área da vida, né? Assim, para você ter sucesso em qualquer área da vida, você precisa ter uma inteligência diferenciada, vamos dizer assim. Você precisa ter mais atenção com alguns detalhes. É porque normalmente a gente tem aquele estereótipo do infrator, né, do criminoso, a gente tem aquele estereótipo daquele cara maloqueiro, aquele bandidão ali que não sabe de nada e só tem coragem, né? Nós fomos ensinados a pensar o bandido maloqueiro, usando aqui sua expressão, e o bandido de colarinho branco. Uhum. Né? Nós fomos que aí são os políticos. Né? Isso, que aí seriam aqueles que estão envolvidos ali na política. A gente cresceu aprendendo isso. Inclusive tem uma música de Bezerra da Silva que fala que no morro não tem só ladrão, né? Não sei se você conhece Bezerra da Silva. Ele disse, no morro não tem só ladrão, não tem só bandido. Mais ou menos isso a letra da música dele fala. E aquilo é bem uma realidade que, além da maioria da população das comunidades ser de pessoas de bem, alguns dali que entram no crime são realmente pessoas inteligentes. Pessoas que nem sempre tiveram oportunidade de estudo, mas têm uma sabedoria de vida mesmo. Sim. Toniel, então esse episódio aí, né, tanto de tu ter conseguido chegar a esse nível de advocacia, quanto ao teu desempenho nessa advocacia, e somado a como é que eu posso dizer, a influência que o teu pai tinha na mídia, né, de conseguir te posicionar dentro da mídia como um grande advogado, isso aí impulsionou a tua carreira. Sim, impulsionou a carreira, e aí eu também soube me colocar, né? Eu sempre pergunto, nas palestras que eu falo às vezes com alunos, estudantes de direito e com jovens advogados também, eu sempre falo, a advocacia criminal ela tem que ser pautada em dois pilares, transparência e respeito aos familiares, respeito ao cliente, é o óbvio, Sim. E respeito aos familiares dos clientes. Se você trabalha com transparência e tem respeito aos familiares dos clientes, você vai se perpetuar na advocacia sem ter nenhum problema, que às vezes, porque a advocacia criminal é perigosa. Na verdade, hoje em dia a gente vê advogados do cível, do trabalhista, do agrário, recebendo ameaças, enfim. O problema não está na advocacia, no nicho da advocacia que você exerce. O problema está na forma como você exerce. Então, se você exerce com transparência, com respeito pelo cliente, pelos familiares do cliente, sem querer ser mercenário. Sim. Isso aí eu aprendi com um cliente meu, a gente aprende muito com eles também. E aí um dia um cliente chegou para mim e disse, doutor, eu gosto do senhor porque o senhor não é mercenário. Tipo assim, inclusive esse cliente, muitas vezes ele me pagava mais do que eu cobrava. Tipo assim, eu cobrava um valor e ele me dava o dobro, o triplo. Porque ele dizia, doutor, eu gosto do senhor porque o senhor não é mercenário. Então assim, às vezes a gente pega um cliente que quer cobrar 200 mil, 300 mil reais, que ele até pagaria. Mas aí, às vezes, você não vai com tanta sede ao pote e acaba ganhando 1 milhão daquele cliente. Porque, às vezes, pode até por indicação de outros, né? Pode até parecer que está se aproveitando da situação, que, infelizmente, tem alguns profissionais, alguns colegas que fazem isso mesmo, né, isso, cara? E a gente tem que ter a sabedoria de não deixar essa impressão de que a gente está querendo se aproveitar da situação difícil do cliente. E aí, a partir do desenrolar dessa história aí, tu começou a conseguir mais e mais clientes aí de todos os estados, né? Isso. Hoje a tua advocacia, ela é a maior parte dela, ela é realmente no sistema penitenciário federal, ou tu é bem diversificada? Não, hoje a gente tem uma equipe no escritório que consegue diversificar bem. Uhum. A gente mantém a advocacia do sistema penitenciário federal, mas mantém também aquela advocacia dos clientes estaduais, vamos dizer assim. Júris, né, também. Júri popular, processos que envolvem a lei de drogas, são os que mais chegam no escritório.
Mas chega um processo de Maria da Penha também, vez por outra chega, inclusive teve uma mudança recente na lei agora, que a pena do feminicídio, foi criado um tipo penal específico para o feminicídio, a pena agora é de 20 a 40 anos, e eu acho que aí o Brasil, o Congresso Nacional, o Brasil mesmo, dá um recado àqueles que querem bater em mulheres, que querem matar mulheres. O recado que essa nova lei dá é bem claro, assim, não faça isso. Pois é. Se você fizer, vai dar ruim para você. Porque além do aumento da pena para o feminicídio propriamente dito, o crime de ameaça, por exemplo, deixou de ser de ação penal que dependia de representação da vítima, agora é de ação penal pública, incondicionada. Rapidamente aqui, se a justiça ficar sabendo... Se o camarada está brigando com a esposa em casa e o vizinho escuta o cara batendo na mulher e chama a polícia. Quando a polícia chega, se a mulher disser, não, eu não quero que leve ele porque é uma discussão de casal, a polícia não vai levar porque ela não quer que leve. Isso até a semana passada, até a modificação da lei. Com a modificação da lei, se o vizinho escutar a confusão e chamar a polícia vai lá e vai levar independentemente da vontade da mulher. E o processo vai correr, né? E o processo vai correr. Realmente eu concordei muito, sabe, com essas... Porque assim, eu acho que a simples alteração da pena, simples aumento da pena, ela não vai trazer... Grandes reflexos. Porque o cara que vai bater em uma mulher, o cara que vai assassinar uma mulher, ele não vai parar para fazer as contas. Não, agora que é 40 anos ou não, calma aí. mas todos os outros mecanismos, né, que a legislação, essa nova legislação trouxe, né? Sim. Ô, Toniel, e agora falando de network, né, que foi como a gente se conheceu, cara. Eu recentemente publiquei um livro, inclusive você já tem a sua cópia, né? Recentemente publiquei um livro sobre as conexões e sobre como as conexões podem te projetar profissionalmente, seja lá em qualquer que for a área que você trabalhe, né? Como é que as conexões, ao teu ver, né, te projetaram e continuam te deixando aí em evidência na advocacia? É importantíssimo o relacionamento, importantíssimo. E agora que a gente lê e estuda sobre network, como eu já falei aqui no início, acho que você já percebeu, eu tenho o meu pai como uma grande referência. Sim. E aí eu percebo como meu pai fazia o network dele de forma inteligente, sem nunca ter estudado sobre isso. Mas ele era aquele camarada que ele procurava estar no meio de pessoas que podiam... de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento pessoal dele, vamos dizer assim. E aí vem uma frase que eu escutei outro dia, que diz que a gente precisa se mostrar interessante e não interesseiro. Isso. Né? E aí você está perto de pessoas que vão lhe ajudar a prosperar, você tem que ter algo a oferecer também. Você não vai chegar lá só por interesse, porque a pessoa vai perceber, esse é um interesseiro daqui perto de mim, e vai lhe descartar. Não vai deixar você se aproximar. Não vai deixar você se aproximar, mas se você é uma pessoa interessante e chega perto de pessoas interessantes, assim, vai rolar ali uma conexão, um relacionamento, um network, e a coisa vai acontecer. No meu caso, a Penitenciária Federal de Mossoró me ajudou muito nisso, porque cada cliente que eu pegava de um estado diferente, ele tinha um advogado no estado que eu precisava me relacionar com esse advogado. E a partir dali, eu comecei a criar parcerias com esses advogados. E acredito que aquele título que um cliente me deu de não mercenário me ajudou muito nessas parcerias também. Advogados hoje do Rio, Mato Grosso do Sul, lá de Rondônia, lá de Porto Velho, lá do Acre, de São Paulo, do Distrito Federal, de Brasília, de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, tem vários amigos em Minas, do Paraná. Assim, são advogados em quase todos os estados do Brasil que, se eu precisar, se um cliente meu tiver um problema criminal hoje em qualquer estado do Brasil, eu consigo atender. Um flagrante, por exemplo. Estou preso em flagrante aqui em Curitiba, eu tenho um colega lá que consegue atender ele. E atender bem, né? E atender bem. Então, assim... como vice-versa, né? E vice-versa. Como já teve um colega lá de Minas, que recentemente um cliente dele foi pego aqui no Rio Grande do Norte, e ele me ligou. Só, Toniel, eu estou com um problema, 2 horas da manhã, estou com um problema, um cliente foi pego aí pela PRF, numa situação tal, tem como atender? Eu tenho como atender, vamos atender. E aí a gente atendeu e fez essa parceria, um processo que inclusive ainda se encontra em andamento. Conseguimos, através do Sistema Penitenciário Federal, conhecer vários colegas,
E desses colegas nós fomos conhecendo outros colegas, e aí é onde a coisa acontece, né? Assim, um vai indicando para o outro, um vai indicando para o outro, e a gente vai fazendo as parcerias, dividindo os honorários de forma honesta, porque a maioria das confusões se dão ali na hora da divisão dos honorários, mas a gente sempre faz isso de forma muito honesta, sem esconder nada de ninguém. Por exemplo, eu tive uma situação de um cliente estrangeiro que estava no sistema penitenciário federal, lá em Mossoró, e ele precisava de uma defesa em um processo de extradição, que houve um pedido de extradição para ele, e aí eu não domino o processo de extradição, o procedimento que se dá lá no STF por se tratar de um estrangeiro. Sim. Mas aí eu tenho um colega lá de Mato Grosso do Sul que domina essa área, e aí eu já chamei ele na época, falei com o cliente, eu disse, ó, tem uma pessoa para fazer isso aqui. E aí o cliente, não, doutor, então só ver com ele os honorários para ele vir aqui e a gente acertar. E aí quando eu indico, o colega que eu indico é quem dá o valor dos honorários. Assim, ele é que vai lá, ele que vai fazer o serviço, então ele dá o valor dos honorários, e aí depois ele chega para mim e diz, ó, eu te cobrei tanto, vamos fazer dessa forma, você vai me ajudar aqui nesse ponto, você vai precisar fazer isso, né? Enfim, a gente sempre conversa e coloca isso de forma muito transparente para não ter problema. Até porque não existe advocacia individualizada, né, cara? Não dá, eu acho que não dá pra você fazer uma advocacia só você. Você não precisa de parcerias, né? Você Precisa... não domina todas as áreas do direito. Não. Assim, hoje, por exemplo, se chegar um problema previdenciário no meu escritório, ele não sai sem ser atendido, porque eu tenho um parceiro. No nosso escritório a gente não pega previdenciário, mas eu tenho um parceiro já ali que está de prontidão para atender, aquela demanda, né? Entendeu? Para atender aquela demanda ali. Toniel, e uma curiosidade que eu sempre pergunto aos advogados criminalistas que eu convivo, né? Como é lidar com o que a gente sabe que existe, né? Com o estigma de ser um advogado criminalista. Tu já teve algum tipo de problema, de episódio aí que te trouxe algum tipo de problema com relação a isso? Sempre tem. Isso às vezes começa na família mesmo, né? Defensor do bandido, e aí as pessoas confundem o advogado criminalista com o próprio cliente. As pessoas acham que nós estamos ali defendendo as condutas, quando na verdade nós estamos defendendo os direitos. Nós que advogamos nessa área, eu falo muito isso em júri, especialmente quando tem estudantes de direito assistindo os júris. Nós lutamos diariamente pelo nosso direito de defesa, pelo nosso direito de trabalhar. Eu digo que a gente faz o direito, a defesa do direito de defesa. Sim. A gente tem que fazer a defesa do direito de defesa todos os dias. Dentro da própria OAB, dentro da nossa instituição, quem advoga em outras áreas, muitas vezes critica o advogado criminalista. Eu já vi, inclusive, colega que advoga no penal tributário, criticando o colega que advoga no penal lá do tráfico, por exemplo. Para ele, que é lá do penal tributário, ele acha que o cliente dele não cometeu crime, não é bandido. O bandido é o que cometeu o crime de tráfico. Muitas vezes até o pequeno traficante, que ele está ali uma mula, enfim. Mas para ele, muitas vezes o crime do cliente dele traz muito mais consequências para a sociedade, mas para ele o que vale é a crítica ao advogado que está defendendo aquele que está lá na ponta, lá na favela, lá na comunidade. Mas a gente consegue lidar muito bem com isso. Eu acho que quando a gente... eu fiz uma mentoria, e aí, até voltando à pergunta anterior, é outro ponto também de construção do network. Eu conheci, até esteve no Congresso Penal do ano passado, Augusto Mendes, eu conheci uma mentoria, que ele era o mentor, na verdade. Ele e outro colega do Paraná, André Coura, eu conheci eles numa mentoria, e nessa mentoria tinha mais de 100 advogados. Então, assim, ali também eu consegui construir muitos relacionamentos e fiz parcerias ali dentro que me trouxeram muito valor na advocacia. E aí esse valor que a gente constrói vai silenciando os críticos. Sei. Né? Então, assim, a gente precisa construir valor com sabedoria para silenciar os críticos, aqueles que dizem que a gente é defensor do bandido. E aí quando você mostra que você está defendendo clientes mais qualificados, vamos dizer assim, e que você tem relacionamento com advogados de nível nacional, que tem relacionamento com Alan Christian, que é o cara que organiza o maior congresso de direito penal do Brasil ou do mundo, né? Com as próprias autoridades também, né? Porque as autoridades respeitam, né, cara? Os juízes, os promotores de justiça, os delegados. Isso. Hoje eu tenho
contato com juízes, com promotores, tenho amizade com alguns, de frequentar a casa deles, de frequentar a minha, porque essas pessoas percebem que a gente realmente trabalha como advogado. Uma advocacia séria, né? Uma advocacia séria, a gente não desvirtua o nosso encargo, o nosso munus público. Entendi. E, Otoniel, com relação agora que você mencionou, né, a participação de eventos, quando foi que você começou a ter o start de participar de eventos, de começar a ir a eventos que estejam outros advogados assim para que tenha esse networking, e como foi até o momento de você chegar a começar a ser convidado para os eventos, para ser palestrante também? Na verdade, desde a faculdade eu sempre gostei de estar no meio de palestra, eu sempre procurei estar perto de quem eu acho que sabe mais do que eu. Se eu acho que o cara tem alguma coisa mais inteligente que eu vou ali perto para ver o que é que eu consigo aprender. E participei de muitos congressos como estudante, hoje consigo participar como palestrante, mas eu acho que o start disso tudo aí veio 2020, agora não faz muito tempo, Pandemia, né? 4 anos só com a pandemia. Quando chegou a pandemia, a internet estourou com mentorias, mentores, lives. E aí eu tinha a opção de assistir a live de um cantor famoso ou a live de um advogado famoso. E aí eu ia para a live do advogado, pela live do advogado famoso. Conheci alguns através das lives, entrei em mentorias a partir disso aí, mentorias online, por conta da pandemia, as mentorias eram online. Depois conseguimos fazer algumas com encontros presenciais e a gente, a partir daí, lógico, com toda a carga que a gente já trazia da nossa advocacia, a gente conseguiu construir relacionamentos dentro dessas mentorias e muito recentemente eu fui convidado para ministrar uma aula na mentoria do Augusto Mendes, você conhece? E aí grande advogado. E aí a gente fez essa aula, um dia estive lá como mentorado, voltei agora como professor. É gratificante, né? Isso é muito gratificante, entendeu? E não só na dele, de outros também. Estou citando ele porque você conhece. Sim. Mas tem outros também, assim, que eu já fui aluno e hoje eu estou com os caras em algum projeto. E isso é muito bom. Por exemplo, a gente se conheceu lá no evento de Mossoró, né? No Congresso de Mossoró, onde você era palestrante. E eu gosto muito de falar isso, que quando eu era estudante, eu participava também de congressos, né? E às vezes eu via o cara com o crachá de palestrante, eu ia saber nem quem era ele, mas eu ia lá e tirava uma foto com ele. Não, se ele é palestrante, ele é importante, sim, né? Porque a gente tem essa percepção, né? E aí quando a gente se conheceu lá no Congresso de Mossoró, assisti um trecho lá da sua palestra, achei muito interessante. Depois a gente evoluiu para você participar do Congresso Penal, né? Isso. E agora, próximo ano, se Deus quiser, vai estar com a gente na Expo Direito também. Estaremos, né? Lá novamente. Quais são as suas expectativas aí para esse evento que a gente espera mais de 10 mil pessoas? 2020, nós estamos em 24, né? Então, assim, 2023 era setembro de 23, eu acho, quando eu lhe conheci, no Congresso lá de Mossoró. E aí eu destaco novamente a importância do network, do relacionamento de valor. Porque ali eu também já sabia quem era Alain, já sabia que Alain era o cara do Congresso Penal. E eu me recordo que a gente estava lá no camarim lá com outros palestrantes. E eu cheguei, eu me apresentei. E a partir dali a gente iniciou, vou dizer, esse contato, né, que evoluiu para amizade. Virou amizade. E veio depois o convite para o congresso, que foi em maio agora, desse ano de 24, né? Estamos em 24 ainda. E, assim, uma experiência incrível. Vários palestrantes que eu sempre admirei, estar ali ao lado dos caras, assim, aquilo é muito bom para com o mesmo status, né? Com o mesmo porque status. Não é só estar lá perto deles, né? Porque todo mundo está tá com o mesmo deles, status. Né? E aí, lógico, você não teve tempo de estar acompanhando tudo, você estava lá no seu patinete tentando organizar as coisas, mas quando eu comecei, a primeira coisa que eu falei lá quando peguei o microfone foi exatamente isso que falamos há pouco aqui, que um dia eu estava lá assistindo e naquela data eu estava ali como palestrante e assim, até para encorajar aquelas pessoas, aqueles estudantes que estavam assistindo, para que também se esforcem, se dediquem para um dia estarem lá também como palestrante. Eu assim, sempre destaco isso.
Congresso 2025, se Deus quiser, estarei lá novamente e vou destacar isso novamente, a importância dessa construção de relacionamentos. Muita gente não valoriza isso. Muita gente não valoriza isso. Quando voltando aqui às mentorias, quando eu ia fazer minhas mentorias, eu sempre tenho uns colegas ali mais próximos que a gente quer crescer e quer trazer as pessoas com a gente. É natural. E aí tem uns colegas ali mais próximos que chamam, pô, vamos fazer a mentoria. Ah, mas quanto é? 3 mil, 5 mil? Não vou nada, vou gastar dinheiro com isso. Aí o cara pega 3 mil, 5 mil, compra um telefone, faz uma farra que 3 mil você gasta no final de semana. Tem farra que é isso aí. Tem farra que é isso aí. Mas aí não investe em conhecimento, não investe em relacionamento, não investe em network e acaba ficando com a advocacia estagnada. E na advocacia a gente precisa investir e não sabe por quê. E não sabe por quê. E não sabe por quê. Porque o cara que não tem coragem, macho. Às vezes eu vejo isso, né? A gente tem alguns cursos, né? A gente vê alguns cursos de colegas também, que às vezes são baratos, pô, um curso de 200, 300 reais, que vai te ajudar bastante ali a você ter uma nova percepção, uma nova visão, e o cara, não, eu não vou comprar esse curso, não, eu já sei. Aí no eu já sei, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Ficando para trás. E outra coisa, eu até falei isso no último congresso agora que eu escutei, e a gente vai escutando e vai aprendendo e vai repassando. E aí no último congresso que teve lá em Mossoró agora, eu até falei isso, as pessoas vão ali para assistir a palestra de Otoniel, de Alan, de qualquer outro palestrante, são 20 minutos, 18 minutos, 25 minutos de palestra, mas as pessoas estão ali para pegar um insight de 30 segundos. É uma palavra, é um insight. Eu falo lá 18 minutos, 20 minutos, 25 minutos, mas é um insight. Quem está ali assistindo não vai guardar tudo que eu falei. Mas às vezes é um insight, é uma palavrinha, uma coisinha que foi falada que o cara guarda e muda a vida. E muda a vida do cara. Eu digo porque já aconteceu comigo. Verdade, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Você está ali numa palestra, o cara falou 1 hora e 2 palavrinhas que ele falou mudou a sua vida, mudou o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Eu gosto de dizer isso, Antônio. Se você está procurando crescer, invista em conhecimento, cara. Se você não investir em conhecimento, você naturalmente vai ficar para trás. Se você não está ali ligado em todas as tendências principais da sua área, como as pessoas de sucesso estão fazendo para continuarem a ter sucesso, quais são as novas alterações, seja legislativas, seja de mercadológicas, enfim. Se o cara não tem coragem de investir R$100, R$2.000, R$10.000 na sua própria capacitação, ele está dizendo para ele mesmo que ele quer continuar sendo um profissional medíocre. Isso. Ou então ele está trazendo ali o egoísmo dele maior do que ele mesmo e dizendo, não, eu já sei de tudo, eu já sou o cara e eu não preciso. Mas se você buscar as pessoas de maior sucesso, o que você vai ver em comum delas são 2 coisas. A primeira, elas têm um relacionamento incrível nas suas respectivas áreas. E a segunda, elas estão ali sempre investindo em conhecimento. Elas estão sempre ligadas nas tendências, elas estão sempre participando dos eventos. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo aí. Invistam, busquem se capacitar, busquem estar perto das pessoas boas, das pessoas certas da sua área. Não queira ser o melhor e colocar uma coroa de rei, não. Queira ser o pior da mesa que você está, porque ali você vai aprender. Isso. Quando eu escuto muito isso, quando você sentar numa mesa, perceber que você é o mais inteligente da mesa, levanta e vai embora. Vá para outra. Porque a gente realmente tem que estar buscando sempre o conhecimento e, além do conhecimento, construindo essa rede de relacionamentos. Porque assim, eu tenho convicção de que depois do Pode Tudo, outras pessoas vão me conhecer também. Quem não me conhecia ainda vai começar a conhecer agora. E aí já começa a segui-lo no Instagram e é um cliente em potencial. Isso, né? Todo mundo é cliente em potencial, né? Até porque todo mundo está passivo a cometer crimes. Sim, claro. Mas assim, Daniel, eu acho que é muito importante. Inclusive eu falo isso lá no meu livro também, né? O meu livro foi fruto, cara, não foi porque eu quero escrever um livro e escrevi, não. Sim. Foi fruto de uma pesquisa que eu sempre fiz um relacionamento bom com as pessoas, mas eu sempre busquei melhorar. E quando eu buscava teorias ali, pessoas escrevendo sobre, até palestras, eu não via. Eu via as pessoas dizendo, é importante fazer network, tu tem que fazer relacionamentos e tal. Tá bom, mas como é que eu faço? Me explica, como é que eu chego numa pessoa
Entendeu? Eu aprendi isso nos meus 13 anos. Aí aprendi não, tô aprendendo, né? A gente aprende todos os dias. Então, mas não tem ninguém escrevendo sobre isso. É um assunto que eu mesmo pesquisei. Então, eu vou pegar pelo menos o que eu sei, o que eu aprendi, sintetizar em algumas palavras de um livro e vou colocar para as pessoas. E uma das coisas que eu bato muito lá é o que você falou aqui no início. Você tem que ser interessante. Sim. Você não pode querer se aproximar das pessoas, querer que as pessoas permitam que você se aproxime delas se você não vai trazer um benefício para elas. É uma troca. É troca. É uma troca. Aí a pessoa fala, né? A gente tem aquele, principalmente quem é mais do interior do estado fala, mas é porque é interesseiro. Se eu fosse rico, eu queria estar perto de mim. Claro, claro, porque não é pelo teu dinheiro, é porque se tu virou rico, é porque tu teve algum diferencial. Isso. E a pessoa quer descobrir qual foi aquele teu diferencial para ela conseguir crescer também. Você que é do interior, assim como eu, a gente é do sertão, então assim, especialmente nesse período que a gente está saindo agora de política, a gente conhece a figura do babão, né? Do babão do prefeito, do babão do vereador. Então assim, a pessoa que não vai conseguir construir um relacionamento é aquela pessoa que vem como babão, que vem como interesseiro, que vem querendo só sugar de alguma forma ali. E aí ele realmente não vai conseguir. Vai ficar ali um dia, dois, um mês. Fica ali, e vira capacho, nunca vai ter o respeito da nunca pessoa. Vai ter o respeito. Já viu um babão respeitado? Não tem. Eu não conheço. Na verdade, é desrespeitado pela pessoa que ele babe e pela cidade toda. E pela cidade toda que conhece. Né? Mas assim, é muito importante a gente saber construir esses relacionamentos, saber se portar, saber entrar, saber sair. E nós falamos aqui mais no início, até quando a gente estava falando sobre meu pai, sobre a questão da imprensa, esse nosso relacionamento, advocacia e imprensa, ele ajuda muito nessa construção de autoridade e de network também. Hoje, quando você tem um caso de maior repercussão, você saber o momento de abordar aquele caso na mídia, tanto vai lhe ajudar no ponto de vista processual, e aí é a defesa social que a gente faz do processo, e aí tanto vai lhe ajudar do ponto de vista processual, como do ponto de vista de criação de novos relacionamentos. Porque a forma como você se posiciona na mídia mostra muito quem você é. Outro dia eu vi um caso que repercutiu de maneira nacional. Foram várias prisões desse pessoal das Bets, do Tigrinho, né? E aí teve um que era um advogado, se eu não estiver enganado, se a memória não estiver falhando, do Paraná, e o cara foi dar uma entrevista no Fantástico. E assim, o cara perdeu a oportunidade da vida dele, porque o repórter do Fantástico fazia as perguntas e ele gaguejava, não sabia o que dizer, respondia uma coisa sem nexo, assim. Então assim, ele teve ali aqueles 2 minutos de entrevista do Fantástico que poderia ter mudado a vida dele, a advocacia dele, mas ele não soube aproveitar. Então assim, a gente tem que saber a hora de falar com a imprensa, a hora de se preparar para falar com a imprensa. E se chegar o momento de falar com a imprensa e você não estiver preparado, chama um colega que esteja. Que aí o colega vai lá, vai fazer o trabalho e vai lhe dar o crédito também. Ó, aqui é uma equipe, sou eu e o doutor fulano, e vai falar no seu nome lá na entrevista. Isso é importante demais. Quando a gente não sabe... Quem não é visto não é lembrado também. Isso. Né, às vezes, só te cortando um pouquinho, desculpa. Às vezes as pessoas ficam, não vou ficar me postando as coisas na rede social, porque o pessoal vai achar que eu estou me mostrando. Tá bom, mas se tu não se mostrar, quem é que vai te mostrar? Pois é. Entendeu? Não, mas eu prefiro ser visto pelos meus resultados. Tá bom. Mas quem é que vai divulgar os teus resultados? Tem que ser tu, cara. Se posicionando, obviamente sem pabulagem, né? Sem soberba. Mas você tem que apresentar o seu trabalho, mostrar o que você está fazendo. Se você não mostra isso, como é que as pessoas vão saber? Tem que mostrar o trabalho, sem ferir o código de ética da OAB, que a gente tem esses limites, né? Mas o que acontece? Tem muitos casos, assim, lá no meu estado, lá no Rio Grande do Norte, vizinho aqui, nós estamos no Ceará, muitos casos em que eu atuo e por eu ter um bom relacionamento com a imprensa, eu nem preciso pedir a nenhum repórter. Quando eu vejo, já está lá em todos os blogs, todos os sites, a matéria citando meu nome. E aí eu percebo que casos semelhantes com outros colegas, os repórteres divulgam sem falar o nome do advogado. Fala quem era o promotor, quem era o juiz do caso, mas não fala que era o advogado. E aí quando
são casos que eu atuo, a turma faz lá referência ao meu nome. E isso porque a gente já conseguiu construir esse relacionamento positivo com a imprensa. Vejo colegas que compram briga com um repórter, que discute, não vale a pena. Meu pai dizia uma coisa que eu guardo para mim. A imprensa, ela é o primeiro poder. Executivo, legislativo, judiciário, a imprensa seria o quarto poder. Isso é o que dizem, mas na prática a imprensa não é o quarto poder, a imprensa é o primeiro poder. Porque quando a mídia quer, a mídia constrói, quando a mídia quer, a mídia destrói. Então, e assim, não tem mais quem levante. A mídia elege prefeito, elege deputado, elege governador, elege presidente, elege, como também tira do poder. A mídia tira o presidente do poder, tira o prefeito, tira o vereador, tira o médico da profissão dele. Cito um exemplo muito simples aqui. Se eu estava vindo aqui agora, que acho que há uns 100 metros aqui do prédio tem um posto de gasolina. Se a mídia divulgar amanhã de manhã que um determinado posto de gasolina está vendendo gasolina com água, quem vai lá abastecer? Vai lá, né? E aí até o dono do posto provar que o repórter tinha raiva dele e inventou uma mentira, ele já teve um prejuízo estrondoso. Não, e depois que ele provar, cara, porque assim, a notícia ruim ela se espalha muito mais fácil que a notícia boa. Então, assim, se 1 milhão de pessoas estão sabendo que é ruim, quando ele vier o direito de resposta, nem 100 mil vão ter acesso à verdadeira versão do Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria para trabalhar com a mídia, para trabalhar com a imprensa, para construir esse relacionamento positivo com a imprensa. Perfeito. Galera, esse é o Toniel Maia. Meu irmão, se você ainda tiver mais alguma consideração, fique à vontade. As considerações finais aqui para o público do Pode Tudo. Só agradecer o convite. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui no Pode Tudo. Grande Alain, homem de valor, o homem que idealizou e realiza o maior congresso de direito penal do Brasil. Repito isso, não só aqui, mas por onde eu falo, eu Obrigado, digo isso. né? Tenho a honra de estar nesse projeto e assim me sinto muito honrado de verdade em estar nesse projeto do Congresso Penal, do Expo Direito, que vai ter 2025. Só agradecer, dizer que estou à disposição de Alan Christian, do Pode Tudo, do Congresso Penal, do Expo Direito e de qualquer outro projeto que eu possa contribuir de alguma forma. Teremos vários ainda, se Deus quiser. Meu amigo, deixar um abraço aqui para todos que estão nos assistindo e dizer que só alegria de estar aqui. Valeu, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Aqui é a sua seguir. casa, viu? Aqui é a sua casa também. Obrigado. Não quis tomar um uísque não, porque vai dirigir, né? Isso. E agradecer as meninas que estão aqui atrás das câmeras, né? Também fazendo aqui. Mariana, Aline, o Gabriel, Isso, que é a equipe linda agradecer o pessoal da Notório Play. E a você que nos assistiu até agora, o meu muito obrigado também. Obrigado pela audiência, espero que você esteja gostando aí das novidades que nós estamos trazendo, né? Estamos procurando cada vez mais trazer pessoas qualificadas, pessoas que vão trazer realmente valores para vocês. E você que acompanhou do meio para o fim, que ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, siga o Pode Tudo aí nas redes sociais também, Pode Tudo Talks, e estamos juntos, até a próxima, um grande beijo.